Olá, boa noite, está no ar o Primeiro Plano. Hoje essa conversa é com o professor Cassiano Arruda, jornalista, empresário e professor de muitos dos nossos colegas jornalistas que passaram aqui pelas cadeiras onde lecionava o professor Cassiano. Boa noite, professor. Boa noite. Me permita inclusive, chamá-lo de professor. Né? Professor Cassiano, vamos fazer aqui uma avaliação desse pleito terminado na última semana. Em relação à questão local, qual é a avaliação que o senhor faz dessa campanha e a pergunta principal, por que o deputado Henrique Alves perdeu a eleição na sua visão? Na minha visão, quem perdeu a eleição foi o Acordão. Foi criada uma entidade chamada Acordão que transformou-se no inimigo público número 1. Mas esse Acordão permitiu a eleição de 6 deputados federais em 8 e de 18 deputados estaduais em 24. Por quê? Como é que se fala a história do Acordão? O Acordão foi determinado por uma necessidade absoluta. É que o Rio Grande do Norte era e continua sendo o único estado do Brasil onde não existe uma bancada na representação federal com mais de um elemento. Então, foram eleitos 8 deputados federais, cada um por um partido. E 2 partidos importantes ficaram sem representação federal. O PT, que perdeu a cadeira que era de Fátima Bezerra, e o PSB, a cadeira da deputada Sandra Rosado. Então, a necessidade de se agrupar uma chapa para disputar essa eleição, sobretudo na Câmara Federal, é que determinou a criação do Acordão. E numa época em que o senhor Henrique Alves não admitia ser candidato. Mas à medida em que a costura era feita, ele começou a mudar de opinião na medida em que a candidatura dele passou a ser reivindicada, apelada, solicitada por todos os participantes do acordo. Porém, acho, e aí eu estou dizendo com a visão posterior ao fato, que ele se esqueceu de exigir uma costura maior no comprometimento dos aliados. E cada um cuidou da sua própria situação. O caso do governo ficou em segundo plano e o governador Robson Faria teve todos os méritos por ter conseguido estabelecer uma identidade com o eleitorado e convencer o eleitor do Rio Grande do Norte de que acordo em política não é bom, é ruim. Agora, professor, não seria um entendimento diferente do que é acordo, não só nessa questão do bom e do ruim, mas muito mais um julgamento em virtude do que as pessoas que firmaram esse acordo, os grandes líderes políticos do nosso Estado já estão nesse processo de liderança há muitos anos e o Estado de repente não se vê beneficiado por isso e de repente todos juntos não tenham criado uma certa resistência da população? É possível que tenha havido essa leitura, mas apesar disso, vamos ver os acordos que o Dr. Robson fez? Ele fez um acordo com o PT com quem ele nunca teve identidade. Eu não sei de momento nenhum na carreira de Robson em que ele tenha pelo menos se aproximado do PT. Mas ele fez um acordo com o PT e mais, ele disse na televisão, eu vi e você também viu, que a inspiração política dele era do presidente Lula, em quem ele nunca votou. Depois de fazer esse acordo, Robson fez um acordo com o PCdoB, buscando o seu candidato a vice-governador. Depois, fez um acordo com o deputado Betinho Rosado, que, na verdade, a leitura correta e que não foi feito na época, era que foi feito um acordo com a governadora Rosalba Ciarline. Então, de um lado, foi possível fazer todos os acordos, um pelo menos secreto, e do outro lado, os acordos que foram públicos foram rejeitados pela população. E mais, é preciso que se afirme, com todas as letras, que uma questão fundamental. O Rio Grande do Norte está vivendo uma crise. Como sair dessa crise sem um grande acordo? O senhor acha que, então, esse acordo que foi dessa forma julgado na eleição do domingo,
Ele vai precisar ser refeito para que o Rio Grande do Norte possa caminhar? Evidentemente que sim. Qual foi a grande dificuldade que a governadora Rosalba Ciarline enfrentou? Foi o isolamento que ela teve. Ela ficou isolada. Como ficou isolada, inclusive dentro do seu partido, não teve legenda para disputar a reeleição, que era legítima. Acredito que o governador Robson Faria ele vai ter de fazer um acordo com a classe política. E já está fazendo. Ele elegeu 6 deputados estaduais, é o que consta lá na Assembleia, já são 8. E nada impede que até o mês de fevereiro ele não chegue a 12 ou 13. Então, isso daí se faz com briga ou com acordo? Ele vai precisar de estabelecer um modus de convivência com aqueles organismos, os outros poderes e os organismos que têm independência financeira. Ele vai ter de convencer o judiciário a reduzir sua participação no orçamento do Estado, vai ter de fazer o mesmo com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público, Tribunal Assembleia Legislativa. E Assembleia Legislativa. Ele que, como presidente da Assembleia Legislativa, presidiu o grande crescimento da participação desses organismos no orçamento. Mas ele é um político muito habilidoso. E acredito que, com o respaldo da sua grande vitória e com a habilidade que ele tem, ele vai sim fazer esse acordo, que é indispensável para o Estado. E, na verdade, não se vai ter 20 minutos por dia da televisão para dizer que acordão é ruim. Agora, nós temos uma situação onde o Estado, assim como no Brasil, nosso Estado ficou muito dividido também. Né? Apesar da maioria obtida pelo governador Robson Faria, a votação de Henrique do deputado Henrique foi bastante expressiva. O senhor acredita que surge no Rio Grande do Norte uma oposição de verdade? Eu lhe pergunto isso porque a gente acompanha aos finais das eleições, nas posses já tomadas, some-se a figura do opositor que fica no Rio Grande do Norte, que constrói uma vida nos próximos anos como opositor. O senhor acha que existe a possibilidade disso acontecer com o Henrique, por exemplo, não sendo mais deputado federal? Não acredito. Honestamente, não acredito. Eu não sei qual o projeto do deputado Henrique Alves, mas uma coisa é evidente. Neste momento, ele está fazendo política nacional. Ele saiu da política da política estadual com uma derrota e foi imediatamente fazer política nacional, que ele conseguiu fazer muito bem nos últimos anos com mandato. Qual a dúvida? Ele conseguirá fazer sem ter mandato? É possível exercitar uma atuação política no primeiro time da política nacional sem mandato? Talvez esse seja um grande desafio. Eu não acredito que haja clima para ele pura e simplesmente vir aderir ao governador Robson Faria. Até porque os primeiros passos do novo governo são no sentido de estabelecer aquela linha, os meus e os outros. Afinal de contas, no seu primeiro pronunciamento, o doutor Robson, de qualquer forma, eu não sei em qual intensidade que ele imaginava, mas ele colocou a campanha municipal na rua com a candidatura do senhor Fernando Mineiro. Agora, o senhor falou aqui na entrevista que faltou das partes envolvidas nesse acordo, ao que parece, faltou um empenho onde cada um cuidou mais ou menos que da sua casa. Não, porque isso daí estava no cerne do acordo. O acordo, ao ser feito, inclusive pelo próprio Henrique Alves, foi no sentido de, olha, vamos aqui formar uma grande chapa, vamos facilitar a nossa vida. E, nesta medida, como o compromisso, faltava um compromisso com o candidato natural, observe que o próprio Henrique passou pelo menos uns 6 meses em busca de um candidato. Ele aceitou ser candidato depois de umas 3 ou 4 tentativas. E, muito provavelmente, nesta hora, a mosca azul o mordeu e ele perdeu
aquela condição de distanciamento do problema. E, na verdade, um palanque tão grande é muito difícil aguentar. Ele fez 6 deputados federais, poderia ter feito 7, e poderia, já que fez 18, podia ter feito 19 ou 20 estaduais. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta continuando essa conversa aqui com o professor Cassiano Arruda.